Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Sexta-feira, fechando a semana aqui, dia 5 de julho de 2024, 15 dias para iniciar o período aí de abertura das convenções partidárias. E a gente vai aqui no Sistema Arapuã acompanhando essa disputa eleitoral nos 223 municípios do nosso estado e, em especial, a capital João Pessoa. E o meu convidado de hoje está nessa disputa, deputado federal Rui Carneiro, pré-candidato a prefeito aqui da capital. Vamos bater um papo sobre as eleições e o momento atual dessa pré-campanha aqui com o João Pessoa. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rei de Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação mais uma vez estar aqui. Deputado, como é que você tem visto esse momento da campanha aqui em João Pessoa a partir da sua movimentação aqui na capital? Momento do final da pré-campanha, Luiz. Estamos finalizando o nosso plano de governo, conversando com as pessoas, com vários técnicos de várias áreas, para fazer uma campanha propositiva para a cidade, mostrar erros de gestão, uma gestão, na nossa leitura, ultrapassada, vencida, é a terceira gestão do atual prefeito, e trazer solução. Nosso objetivo é fazer o bom debate, tratar de determinado tema, trazendo a solução que, caso seja resolvida, melhore a vida das pessoas. Eu acho que esse é o debate que a cidade quer ver. Bom, eu falei aqui que esse é um mês que já inicia o período de convenções, até o dia 5 de agosto, ou seja, estamos, na verdade, a 30 dias do último dia das convenções para se definir realmente as chapas. Dos pré-candidatos que estão postos aí, o seu nome é o que não tem o nome do vice já definido. Alguns candidatos já têm anunciado, inclusive. O ex-ministro Marcelo Queiroga, pastor Sérgio Queiroz, o prefeito Cícero Lucena, o vice-prefeito Léo Bezerra, o Luciano Cartacho, uma projeção aí de ser Amanda Rodrigues, esposa do ex-governador Ricardo Coutinho. E Rui Carneiro está sem vice ainda. Você está pronto? Já tem o nome? Já está pronto para anunciar isso? O que é que você tem de informação para passar aí para o nosso telespectador em relação a isso? Nós formamos ao longo dessa pré-campanha um arco de alianças muito grande, inclusive muito diferente da campanha passada, com o PMDB do senador veneziano, União Brasil do senador Efraim, PSDB do ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, que inclusive ganhou a eleição para governador aqui em João Pessoa com mais de 60% dos votos, e nomes estão colocados e nós estamos conversando com eles e conversando entre nós e também ouvindo algumas pessoas para daqui, acredito que no máximo em 10 dias, a gente puder apresentar o nome do vice ou da vice. Isso você está dizendo, ou seja... Para mim, seria, do meu desejo pessoal, eu preferia ter uma chapa com uma mulher. Você já revelou isso, você prefere e espera... Isso, uma pessoa que tenha conexão com a cidade, que tenha relação com a cidade, que tenha vivência, que saiba dos problemas, para juntos, com a equipe técnica, podermos construir as saídas que João Pessoa precisa para melhorar. Eu tenho o sentimento que João Pessoa poderia estar num patamar muito melhor do que está hoje. Os indicadores mostram isso, nós vamos mostrar isso de maneira muito clara. É inconcebível, com as circunstâncias favoráveis que nós temos, por exemplo, João Pessoa cair 19 posições no ranking de competitividade, que isso diretamente influencia na questão da geração de emprego e renda. Estou aqui ao lado vendo um painel do Centro Histórico e duas situações muito importantes para o turista que vem para cá, a praia e o Centro Histórico, e ver um Centro Histórico hoje, o terceiro mais antigo do Brasil, completamente abandonado, as lojas fechando. A nossa proposta é fazer uma subprefeitura nesse ambiente, porque tem que ter solução das mais diversas áreas, seja de calçada quebrada, seja no transporte coletivo, seja de iluminação, seja na formatação de um novo centro que começará ouvindo as pessoas que moram lá. Agora, ainda falando, eu quero mergulhar em alguns temas de gestão aqui na cidade de João Pessoa, mas ainda falando sobre composição, né, de chapa, você
está dizendo, alguns nomes já foram postos. Quantos nomes, vocês têm pelo menos a quantidade de quantos nomes, isso para entender, cada partido desse, PSDB, o União Brasil e o MDB, cada um está encaminhando alguns desses nomes, é isso? E tem alguma prioridade dessas legendas aí? Quem é que é o primeiro da fila com essa prioridade? Não existe essa formalidade. Nós vamos pensando em conjunto. É um grupo político que quer exatamente fazer essa transformação, trazer essa mudança, uma proposta de mudança para a cidade de João Pessoa. Não tem disputa. Não existe disputa. Aliás, eu quero até fazer o registro, tanto para Pedro, quanto para Veneziano, como para Efraim, porque eu vi a fase dos três. Para nós, o que importa, Rui, é a sua vitória. Não é especificamente fulano impor um nome ou Beltrano. Isso, cada um sugere quantos quiser e a gente, em grupo, vai avaliando. E, logicamente, tem também a percepção do candidato a prefeito, que sou eu, que afinal é a pessoa que estará ali dividindo o trabalho no dia a dia comigo. Ou seja, eles deram carta branca para dizer o seguinte, olha, vamos atrás, independentemente de ser de uma legenda ou outra, do nome que mais agregue, que mais fortaleça esse seu projeto aí de disputa em João Pessoa, é isso? Isso. Inclusive, registrando muito importante esse despreendimento de todos, que muitas vezes não acontece. Às vezes o partido diz, não, eu quero exigir fulano porque estou lhe apoiando e isso não está acontecendo. É o sentimento que todos têm de buscar um projeto de mudança para a cidade e, se Deus quiser, com a nossa vitória. Esses nomes são da política ou estão fora da política? Da política e fora da política. Eu prefiro fora da política. É o nome que estão construídos nesse sentido. Você já está me dando perfil aí. Uma mulher fora da política, quem for procurar, vai procurar nessa lista aí de Não necessariamente. Não existe veto para ninguém, existe um sentimento, uma leitura. Agora, vamos lá. Com a entrada essa semana, foi oficializada a pré-candidatura do deputado Luciano Cartacho, do PT, que estava ali meio naquela, vai, não vai ter candidato, vai apoiar Cícero ou não. Como é que você avalia a entrada de Cartacho aí? Você vai disputar agora não só com a gestão de Cícero, com o que ele fez, mas também com o ex-prefeito Luciano Cartacho. Ficou mais difícil, deputado? Eu já disse aqui por mais de uma vez, inclusive no seu programa, que eu sempre defendi múltiplas candidaturas. Todas as cidades que têm mais de 200 mil habitantes, que é o caso de João Pessoa, tem um segundo turno para isso. É importante que você tenha um debate mais enriquecido. Um debate só de 2 é um debate pobre em relação a um debate de 4, 5. Então, eu acho positivo a entrada de Luciano e de qualquer outro nome, e aí a cidade tem o segundo turno, depois ficarão só 2 para escolher o prefeito. Eu vi de maneira saudável a chegada dele. Mas você tem um receio, eu vou lhe perguntar sobre 2 receios, ou possibilidades de receios. O primeiro deles você vai disputar agora com figuras que administraram João Pessoa. Tem um recall, seja para o bem, seja para rejeição. Isso torna mais difícil, ou seja, o Cartacho vai dizer, eu fiz isso por João Pessoa. Cícero vai dizer, eu fiz isso e estou fazendo isso. E Rui, como é que você vai se encaixar nisso aí? Aí eu vou dizer o que vou fazer e vou dizer, no transporte coletivo continua ruim, o tempo está passando, continua ruim, a população está reclamando. E a nossa proposta é essa, nós vamos fazer uma intervenção nesse sistema, nós vamos mudar o formato, nós vamos aumentar as linhas, porque é um absurdo uma cidade que na gestão de Cartacho, na época, teve uma certa lógica pela pandemia, diminuíram as linhas, depois a pandemia acabou, as linhas não voltaram, a população está aí padecendo, a segunda passagem mais cara do Nordeste, não tem parada de ônibus em João Pessoa, isso já vem de muitos governos, então nós vamos mostrar o que está errado, trazendo a solução. Como eu disse no início do programa, uma campanha propositiva. O que interessa, no meu entendimento, para a população de João Pessoa é a transformação que um novo gestor possa fazer na vida dela. E agregando, inclusive, nesse debate com o Luciano Cartacho, que ele traz ali como aliado o ex-governador Ricardo Coutinho, que também foi prefeito de João Pessoa e também tem ali a própria experiência de gestão para poder colocar nessa comparação aí. Lhe assusta também? Não, de forma nenhuma. Eu tenho respeito por todos os candidatos. Como lhe disse, vou fazer a minha campanha propositiva. Ando muito na rua, converso com as pessoas,
conheço a realidade dos 64 bairros da cidade e o que eu quero debater é saúde pública, que hoje João Pessoa tem uma das piores notas na atenção básica, é uma dificuldade para conseguir um exame, uma consulta, um medicamento, não tem prontuário eletrônico em João Pessoa, é na base do improviso, na base da política e do papel, e nós vamos mudar essa realidade, porque essa realidade já foi mudada em muitas cidades do Brasil. Você chega aqui em Maceió, que tem uma das melhores notas do Previne. O que é que Maceió pode que João Pessoa não pode? Um orçamento de quase de 4 bilhões de reais, na saúde 1 bilhão e 300. Agora você não pode querer fazer uma gestão familiar, que inclusive teve aí uma operação da Polícia Federal do envolvimento do SUS com o tráfico de droga. Aí não dá certo. Nós vamos fazer esse debate e vamos trazer a solução de como é possível fazer, porque existe orçamento. Não é possível que uma cidade que tem um orçamento, como eu disse, de 4 bilhões, não possa oferecer ao cidadão mais humilde parada de ônibus. O cidadão tenha que esperar o ônibus no sol e na chuva. Uma parada que custa 5, 6 mil reais, que pode, inclusive, fazer parceria público-privada, que a empresa pode ter lá a sua propaganda e dar até a parada gratuita nesse formato de parceria. Então é isso que tem que ser discutido, a melhoria da vida das pessoas. A população vai esperar da candidatura do Rio Carneiro um tom mais agressivo, mais de ofensivo nesse debate? Você está pronto aí para... Luiz, eu busco ao mesmo tempo unir o coração, que seria o coração, a minha experiência no Laureano, no trabalho que eu faço lá, nas entidades sociais, eu vejo o sofrimento das pessoas no dia a dia e eu vejo esse sofrimento das pessoas também com que elas passam hoje em João Pessoa. Para mim é um constrangimento as lojas do centro fechando, você ter aquele cidadão que muitas vezes chega atrasado no emprego, é repreendido pelo péssimo sistema de transporte coletivo, perde a integração porque não dá para integrar, então acaba pagando mais uma passagem, mais R$ 4,90 que faz falta na mesa dele. Uma senhora que vai com a criança no PSF muitas vezes não é atendida, não consegue o exame, ou muitas escolas em João Pessoa que não deram um fardamento e aquele fardamento era a única roupa que a criança tinha para ir, ou uma merenda de má qualidade. Então, com coração, mas com força, para fazer debates que outros não tiveram coragem de fazer, como é esse do transporte coletivo. Agora, você tem um receio também, você não teme ficar espremido entre uma candidatura da direita, o ex-ministro Marcelo Queiroga, claramente bolsonarista, e uma candidatura da esquerda de Luciano Cartacho, isso no campo da oposição, de Luciano Cartacho do PT. Rui Carneiro não ficar espremido, porque um vai puxar o voto de Bolsonaro, o outro vai puxar o voto de Lula, e você vai puxar o voto de quem? Você tem medo de ficar espremido entre esses dois, direita e esquerda? Qual é a sua estratégia para poder dialogar com os votos todos? Luiz, no dia 1º de janeiro, quem vai assumir a prefeitura nem é o presidente, nem é o ex-presidente. É um prefeito que será escolhido pela cidade. E eu acredito que o que interessa ao cidadão ou à cidadã que está nos assistindo é a melhoria dos problemas dela. É o calçamento da rua dela, é a merenda na escola do filho dela, é a drenagem da rua dela que quando chove alaga. Acho que ela não está muito preocupada. Mas tem um apelo, né? Um vai colocar Lula no guia, o outro vai colocar o ex-presidente Bolsonaro. E eu vou colocar o trabalho que eu fiz. Mostrar que eu dupliquei a quimioterapia lá do Laureano, que hoje atende mais pessoas. Estou agora ampliando o ambulatório, botando energia solar, fazendo 20 UTIs lá no Hospital São Vicente de Paulo. Que o nosso mandato é o maior mantenedor das entidades sociais da cidade, trabalho com crianças com deficiência na APAI, crianças com microcefalia, abrigo de idosos lá da Providência, Vila Vicentina, Aspan, formadores de mão de obra. Desse jeito você acha que terá o voto claro, assim, tanto do simpatizante de Bolsonaro quanto do simpatizante de Lula? Vou mostrar o que fiz, modéstia à parte, o que fiz bem feito, o que melhorou e transformou a vida das pessoas e peço o crédito de confiança para ser prefeito, para
aí com outra estrutura, que aí não é um mandato de um deputado, é um mandato de prefeito, que você tem um orçamento, você tem várias secretarias para poder fazer acontecer nessas mais diversas áreas. Eu acho que o povo está preocupado com isso, não está preocupado com padrinhos políticos. Aliás, quando você se apresenta como candidato e ao invés de trazer propostas, você fica dizendo, eu sou o candidato de Maria, eu sou o candidato de João. Isso aí já mostra uma deficiência sua, né? Você quer tentar ganhar um votinho aí de carona. Porque quem tem proposta para a cidade e faz o debate, e quando teve oportunidade fez, que é o meu caso, vai para o debate puro e simples sobre os temas que interessam as pessoas. Tem gente, como você disse aí, que tem interesse de desviar. Esse não é o meu caso. Quero tratar de ônibus, de educação, de saúde, de desmatamento, da qualidade das praias, do centro histórico. Por que é que aqui em João Pessoa, quem mora na periferia, por exemplo, tem um tratamento diferente de quem mora na área nobre? Por que o ônibus na área nobre é melhor do que lá no bairro das Indústrias, do que lá no Valentina, em Mussumago, no Colinas, no Gervásio Maia, se eles pagam também a passagem de R$ 4,90, que na minha visão é um preço exorbitante? É esse debate que eu quero fazer. Você acha que tem uma seletividade na gestão Cícero Lucena? O prefeito, inclusive, esteve aqui e registrou que tem feito em todos os bairros, calçando o pavimento rugoso. Eu estou lhe mostrando uma bem clara. Você pergunte à população se eles pudessem aqui falar. O ônibus da área nobre é de melhor qualidade do que o da periferia, que todo dia quebra um. Estou lhe dando aqui um tema que eu considero um dos temas mais importantes, porque tem milhares de pessoas que andam de ônibus por dia. Onde tem parada de ônibus, que é um caso raro, é muito mais na área nobre do que na periferia. Você chega ali, como eu tive um dia desse, lá no bairro do Novais, na Santa Estanislau, a parada de ônibus era uma placa enferrujada com a imagem de um ônibus. E nós vamos acabar com esse absurdo. Deputado, no campo da leitura política, eu fiz uma leitura, tenho um entendimento, me corrija se eu estiver errado, de que o prefeito Cícero Lucena, como candidato à reeleição, tem um privilégio político nessa relação dos candidatos da oposição, é que me parece que vocês, da oposição como candidatos, no eventual segundo turno contra o prefeito, vocês não têm uma capacidade de se juntar, de se unir. Primeiro, em função dessa disparidade aí, um candidato da direita, um candidato da esquerda. Como é que você vê isso? Você acha que você é o único que teria capacidade de ter, por exemplo, no eventual segundo turno, colocar eleitores de Cartacho, eleitores de Marcelo Queiroga com você contra Cícero? Primeiro colocar que antes de ser eleitor de Cartacho ou de Marcelo Queiroga, eles são eleitores da cidade. Eles querem o melhor para a cidade. Para mim, está claro de que quem votar no primeiro turno nos candidatos da oposição é porque não está se agradando com a gestão, né? Senão votaria no candidato do governo. Então, essa massa votante na oposição, a minha leitura é que estará junto no segundo turno para fazer essa mudança que a cidade precisa. É importante repetir, João Pessoa está num processo de atraso, de lentidão, com as mesmas práticas, com nepotismo. O prefeito atual já teve a oportunidade de ser prefeito 3 vezes. É preciso arejar a administração da cidade. Mudar para melhor. É inconcebível, repetindo, como eu disse, João Pessoa, que tem todas essas características agradáveis para o turismo, é uma cidade de prestação de serviço, ela cair 19 posições num ranking de competitividade, quando está tudo a nosso favor, só que a gestão não está ajudando. Bom, tem um tema que é um desafio aqui para João Pessoa, para as capitais, mas para João Pessoa, que é a segurança pública. Eu tenho visto que você tem
tratar desse tema de segurança pública. Mas não é a obrigação da prefeitura, do ponto de vista constitucional, isso tá muito nas mãos do Estado, né, do governo do Estado, lidar diretamente assim, com a segurança pública. Você tem feito esse tema porque é um problema para João Pessoa, está explorando esse tema para poder, de certa forma, aí, contaminar a gestão de Cícero, ou de fato você tem efetivamente a compreensão de que uma gestão municipal tem que fazer algo real contra a segurança? Luiz, segurança pública, contra a violência, né? Segurança pública é um problema de todos nós. E a prefeitura tem sim como contribuir nessa questão. Como? Com iluminação, com o fortalecimento da guarda municipal, com câmeras nas ruas. A prefeitura hoje não está conseguindo cuidar do seu próprio patrimônio. Se você chegar agora no Cemitério do Cristo, no Cemitério Boa Esperança, aqui ao lado, o matagal cobriu, os marginais entram, roubam ali aquelas letras, roubaram inclusive a cabeça do busto de Rui Carneiro para vender, era um busto de bronze. Isso acontece em unidades básicas de saúde, isso acontece às vezes em UPA. Nós estamos falando nem do patrimônio da cidade estão dando conta. Então, deve existir sim uma parceria junto com o governo do estado para que, através desses mecanismos que eu citei, a prefeitura contribuir. Uma rua iluminada é muito mais difícil você ter qualquer fato ali de roubo, de violência, do que uma rua às escuras. Se você andar aqui no centro da cidade, por exemplo, à noite, está praticamente tudo às escuras. Então, a cidade, nesse quesito, em grande parte dela, está entregue. E tivemos aí um número enorme de anos. Bom, eu tenho que pedir um intervalo agora, deputado, mas só para fechar esse bloco aqui, você cobrava muito a história do hospital veterinário, né? E o prefeito Cícero Lucena, fechando essa semana, a partir de amanhã ele não pode fazer mais inauguração, ele está entregando o hospital veterinário. Você reconhece aí que vai bater palma para essa entrega ou tem aí alguma restrição ainda a fazer? Agora ou depois do comercial? Segura um minutinho só. Obrigado pela lembrança. Um minutinho a gente volta aqui no Rede Verdade.